Os professores da rede pública estadual de Santa Catarina estão em estado de greve desde o dia 18 de fevereiro de 2020. O estado de greve vai até o dia 18 de março, quando acontece uma nova Assembleia Estadual dos Professores. Estamos aqui com o professor Cassiano Marafon, que é o secretário de Imprensa e Comunicação do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e o professor Cassiano é que vai nos explicar por que os professores estão em estado de greve, professor. Bem-vindo. Olá, Silvio. Olá, professores. Olá, telespectadores da TV Floripa. A gente está em estado de greve, principalmente pelo cumprimento da lei do piso, né? A lei do piso, a lei 11.738, de 2008. Que o governador não está cumprindo há 2 anos. Não vem cumprindo desde 2019, né? O reajuste de 2019 de 4,17 não foi repassado, assim como o de 2020 de 12,84 também está sendo ignorado pelo governo. Então, hoje, né, a partir do ano passado, o governador optou por permanecer fora da lei, que nosso reajuste seria pequeno, 4,17, com um incremento de arrecadação que ele teve nos cofres do ano passado. Ele seria alguma coisa que tiraria de letra, mas ele optou por permanecer fora da lei. E parece que não está gostando muito da pecha de fora da lei, mas não está cumprindo uma lei federal, que é de reajustar o salário do magistério todo mês de janeiro, né? E acumulado dá 17 e pouco por cento entre 2019 e 2020. É que o 4,17 é aplicado, depois você aplica o 12,84, que vai dar um 12,84 sobre aquele 4, então dá 17,54%, que é a nossa pauta, porque se tem uma lei que prevê, né, a lei 11.738, que prevê que esse reajuste é vinculado à lei do Fundeb, que termina agora dia 31 de dezembro, então a gente tem que entender que os nossos reajustes previstos em lei, eles terminam esse ano. Junto com o Fundeb. Junto com o Fundeb. A lei 11.738 continua valendo. Vamos dizer que ela fosse uma lei do salário mínimo, e tinha uma outra lei que dizia assim, o salário mínimo vai aumentar desta maneira. E essa lei que aumentaria o salário mínimo, que aumenta o piso, que é a lei do Fundeb, que é vinculado ao valor do custo aluno das séries iniciais urbana, do menor valor previsto no Brasil. Aí, quando você pega esse incremento que tem anual e coloca no Fundeb, você passa para o Fundeb. Então, nós estamos perdendo esse elemento e a lei fica sem reajuste. Ou seja, seria a mesma coisa que a gente pensar que o salário mínimo ele vai estar no mesmo valor daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque não tem mais um instrumento que vai atualizar esse salário mínimo. Ou seja, o nosso piso perdeu um instrumento de atualização. Está perdendo, na verdade. Então, 17,54 é o que a gente tem previsto em lei, sem o governo precisar de autorização de outro poder para fazer isso. Então, para ele fazer um pagamento parcial, parcelado ou alguma coisa assim, ele vai ter que mandar uma lei para a Assembleia para alterar o nosso plano de carreira. Tem que passar pela Assembleia Legislativa. Se ele quiser pagar diferente do que está previsto na lei do piso, ele tem que mandar para a Assembleia Legislativa. Por quê? Porque a nossa carreira ela é ajustada pelo piso. Já tem uma lei que rege. Exatamente. Nós temos a 668 que diz assim, nosso salário é 2.517, se não me engano, o menor o piso valor, inicial, né? O piso inicial, e tem todos os níveis. Então, se ele manter a equidade que a lei nacional prevê, ele não precisa da autorização da Assembleia Legislativa. Só então, se ele tiver que parcelar. Aí... até parcelado, se tiver comum acordo com o sindicato, não precisa passar pela Assembleia. Não precisa passar pela Assembleia. Por quê? Porque o reajuste vai estar previsto na lei e essa lei está sendo cumprida mesmo que de forma parcelada. Está sendo contemplada. Está sendo contemplada. Se ele quiser mexer nos valores do piso, assim como o Raimundo Colombo tentou fazer lá em 2011, pegar o piso e colocar 1.187 para todo mundo, até o nível 7, se não me engano, que era a nossa tabela, tinha 12 níveis. Então, se ele colocasse até o nível 7, 1.187, que ela tinha diferenças proporcionais,
ele precisaria de uma autorização legislativa. Mas se ele pagasse o piso, que era 1.187, na base daquela tabela. No início da carreira, né? E aquele mesmo percentual para todos os demais, ele não precisaria da autorização da Assembleia Legislativa. Então, vamos dizer assim, essa bomba que ele joga para a Assembleia Legislativa acaba comprando isso como um problema para eles. Para o governo, só veja, o deputado acaba tendo que se indispor a fazer uma coisa porque o governo do estado não quer cumprir uma lei. E aí quando a gente chama que ele é um fora da lei, né, que o Moisés é um fora da lei hoje, ele fica meio bravo, fica revoltado porque ele como militar não gosta dessa pecha de ser um fora da lei. E por que a gente está dizendo que ele, além de ser fora da lei, ele não tem essa vontade de sair? Porque o ano passado a arrecadação cresceu mais de 2 bilhões. Em 2019. Em 2019. Vamos dizer que ele dissesse assim, ó, vou pagar todo o direito que vocês têm. Todo o direito que vocês têm. Esse direito que nós, professores, temos, de 4,17 no ano passado, daria desses 2 bilhões em torno de 60 milhões. Ou seja, vamos trazer para o dinheiro que a gente tem. Se a gente tivesse R$2.000, ele gastaria R$60 para pagar a conta. E ele optou por não fazer isso. Ele optou por não fazer. E os professores do Sinte estão conversando com os deputados, alertando sobre essa situação? Nós temos a nossa articulação política dentro da Assembleia, lógico, né, para conversar com eles, mas essa articulação, ela depende do governador mandar algo. Depende do governador mandar algo, entendeu? Tá, porque daí as bancadas vão querer entender o que está acontecendo. Então, a nossa atuação quanto sindicato, ela está diretamente ligado ao governo, à sede, à Secretaria da Fazenda, ao governador, que a gente já foi várias vezes lá no centro administrativo, na Casa da Agronômica, e ele, no centro administrativo, nenhuma vez a gente encontrou ele no ambiente. Na Casa da Agronômica, ele não nos recepcionou. Então, ele não tem interesse de conversar com o magistério, então, para nós, ele não valoriza o magistério, porque são várias ações que vão concretizando o que a gente vem dizendo, que falta um reconhecimento do governador, que teve aqui dentro desse sindicato, no debate, que você mediou, né, Silvio? E disse que o salário de 2.500 e pouco era muito pouco, que era uma vergonha até para um estado que nem Santa Catarina pagar isso. Ele falou do debate entre os candidatos a governo do estado aqui nos próprios sítios. Isso, que a TV Floripa e depois de estar lá, é um fora da lei. E depois de estar lá, não cumpre nem o que ele falou e nem a lei que está prevendo essa valorização, que vamos dizer assim, eles dizem que veio para desorganizar as contas do Estado, mas lógico, se nunca valorizaram os professores, qualquer lei que venha valorizar vai desorganizar mesmo. Tem uma frase aí que diz que o desmonte da educação é um projeto. É um projeto. Uma coisa pré-pensada, né? O caos da educação é um projeto, ele não é casual. Não é casual, ele vem pensado mesmo para que as classes menos favorecidas, né, o caos da educação ele vem do conservadorismo das elites, né? Então ele vem para quê? Para que quem está lá embaixo continue lá embaixo. Não tenha condição de acesso à ascensão social. Ascensão social, uma melhoria de vida, uma qualidade de vida um pouco melhor. Tem que ficar sempre submisso aos poderes do capital, de quem tem esse capital para... E que não ameace, né? Que não ameace. Senso crítico, enfim. Professor, então, a Assembleia do dia 18 de março, né, que os professores estaduais estão em estado de greve até 18 de março de 2020, o principal ponto de pauta dessa Assembleia é esse reajuste já atrasado há 2 anos, fora as pendências ainda não resolvidas, e tem mais coisas também nessa pauta, né? Tem o Vale Alimentação, a recomposição da tabela que foi achatada pelo Colombo, como você acabou de citar. O que mais tem na pauta da... o reajuste é a pauta principal, porque a gente entende que como a lei acaba paralisando a partir do dia 31 de dezembro, que a gente não tem mais... Quando terminar o Fundeb, né? Isso, então quando termina o Fundeb, não tem mais o reajuste previsto em lei, então nós precisamos conquistar esses 17,54. E isso depende da categoria. Cada professor tem que fazer a sua parte, fechar a sua escola, dizer, eu vou lutar pelo que está previsto em lei e fazer o governador cumprir a lei. Porque quando é o inverso, quando a lei nos atinge, eles são muito ágeis, muito hábeis para fazer a lei funcionar.
Então, se você faltou, você falta hoje, amanhã está descontado. Mas se a lei está dizendo que você tem que pagar dia 1º de janeiro o reajuste, para eles não vale. Então, é o reajuste, o Vale Alimentação, é bom lembrar que esse Vale Alimentação foi conquistado pelo Sint, numa greve no ano de 2000. Inicialmente ele tinha um valor de R$ 6. Que para a época era interessante. Para a época era interessante. Ficou congelado de 2001 até 2011. Com aquela grande greve que a gente fez em 2011, nós conseguimos dobrar o valor do Vale Alimentação para R$ 12. Que está até hoje. Em 2011 até 2020, o Vale Alimentação continua congelado em 12 e a gente precisa reajustar ele de volta, porque lá em 2011 a gente conseguia até fazer uma alimentação com R$ 12. Hoje não consegue mais. Então a gente está pedindo atualização disso, falando da reforma da Previdência também, porque... pode atingir os professores. Vai atingir mais profundamente as professoras, né? Por mais tempo de contribuição para receber menos e fora a perversidade que ela tem já na estrutura escolar. Porque imagina uma professora que vai ter que trabalhar no mínimo até 57. 57 anos. 57 anos. Mas para ela chegar a 100% do seu benefício, ela provavelmente vai chegar até lá pelos seus 62, 63 anos, pelo menos. Em sala de aula. Em sala de aula. Então hoje elas se aposentam com 50. E pode passar para 60 e lá. No mínimo 57, mas 57 vai ser um percentual muito abaixo do 100% do valor da aposentadoria. Que já é um 100% menor do que o 100% hoje. Então, todo esse contexto, todas essas modificações que estão acontecendo hoje, é muito importante o professor se interagir do que está acontecendo. Né? Participar das assembleias, participar das discussões que o sindicato faz. A gente tem vários problemas dentro do sindicato, sem dúvida, mas dentre o pior sindicato com o melhor governo, fica o pior sindicato ainda. Porque vai defender o interesse da classe trabalhadora. Mas o Sint está fazendo reuniões nas regionais, mobilizando, explicando aos professores o motivo desse estado de greve, né? Sem dúvida. Estamos em visita, nós temos 30 regionais pelo estado espalhadas, né? Então os coordenadores, as coordenações regionais estão visitando escolas, estão levando material, estão convidando os professores, estão explicando as situações. A gente tem assembleias regionais que a gente está participando, além da comunicação que a gente faz através dos sites, das redes sociais do Sint, para deixar bem claro para a categoria da importância que é esse momento que estamos vivendo, né? Porque como que a gente vai pedir um reajuste no ano que vem? A gente já está pedindo, o governo está fazendo pouco caso de um reajuste previsto em lei. Agora, você imagina um reajuste que não tem previsão em lei. Vai ser então, duas brigas. Vai ser muito mais difícil. E vamos dizer assim, essa disputa com o governo, ela está muito mais latente hoje do que pode estar o ano que vem. Então, essa valorização que a lei do piso trouxe para alguns segmentos da categoria, ela pode se perder nos próximos anos. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. De que maneira? Lutando, não tem jeito, não tem outro caminho. Vai ser a greve. Pelo que a gente está vendo, pelo diálogo com o governo, ele não está dando valor para essa discussão. E se não der valor para essa discussão, para ele cumprir a lei, se ele não quer cumprir a lei e ele não tem interesse de fazer essa discussão com o sindicato, não tem outra. Então eu sempre lembro de uma faixa que tinha o pessoal da Regional do Rio do Sul, eles trouxeram assim: a greve é a voz dos que não são ouvidos. Então, então assim, é a forma que a gente tem de expressar. E aí vai depender da categoria. E pode ser então que o governo enfrente a sua primeira greve e que não será só dos professores, né? Tem mais setores do funcionalismo público que estão sinalizando apoio e também até paralisação em defesa do serviço público, né? Exatamente, porque nós estamos passando por
desmonte, um desmonte, terceirização, precarizações, desvalorização do serviço público. Então, assim, uma precarização ano após ano do trabalho. Se você, vou pegar o exemplo das caminhonetes que eles compraram, né? Ele disse assim, comprou, nem lembro quantos, acho que 80 e poucos caminhonetes, 100 e poucos mil, caminhonetes de luxo. Então, que aquilo vai melhorar a educação. Não, o que vai melhorar a educação é você colocar um bom material didático lá na escola, você dar condições ao professor, você qualificar melhor o professor, você pagar melhor o professor, valorizar o professor, efetivar principalmente, porque a continuidade do professor naquela escola é que dá a qualidade para o ensino. E quando você tem um professor ACT, eles, na grande maioria... É o temporário, né? ACT, o professor temporário. Eles são muito bons, mas o que acontece? Eu tenho uma forma de trabalhar, você tem outra, e quando eu faço meu trabalho, eu trabalho numa direção. Aí eu penso em chegar num determinado ponto, mas vamos pegar o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Você trabalha o primeiro ponto esse ano, o segundo ponto, no terceiro ano você chega lá no ponto que você quer chegar. Quando eu faço o primeiro ano, o que eu faço? Eu faço o primeiro degrau. Quando vem o segundo degrau, vem outro professor. Às vezes ele vai fazer um meio degrau, que eu já fiz lá no primeiro ano, e não vai chegar num objetivo em comum lá no final, e aí não vai construir o conhecimento do aluno. Então, essa modalidade de contratação é muito ruim, principalmente para o aluno. Para o professor também, né? Porque não tem férias, não tem garantia de que vai conseguir vaga para lecionar no próximo ano, né? É um monte de implicações. Visite o www.sinte-sc.org.br, que lá tem detalhado tudo que o professor Cassiano Marafon colocou aqui nesse bate-papo no Floripa em Foco do Sinte. Resta então convidar os professores, né, que se mobilizem e que venham dia 18 de março para a capital, né? Para fecharmos. Para fechar, então, sem dúvida, os professores têm que entender que a Assembleia do dia 18 é fundamental para o cumprimento da lei, do piso, do nosso reajuste, que são os últimos. São os últimos 2 que o governo não cumpriu, que ele permanece fora da lei. Então, professor, converse com a sua escola, converse com seus colegas, interpretem o momento e fechem a escola, participem da Assembleia, porque ou vamos fazer o governo nos valorizar, ou, infelizmente, perderemos muito para a nossa carreira. Obrigado. Conversamos com o professor Cassiano Marafon, secretário de Imprensa e Comunicação do Sinte, que você pode rever o Floripa em Foco no canal do YouTube do Sinte.